Iremos agora tratar do assunto de matemática financeira. E para nós tratarmos desse assunto, nós iremos ver primeiro conceitos básicos que estarão inclusos no conteúdo de matemática financeira, como razão e proporção. Tomaremos como exemplo a seguinte questão: José e Jorge são dois amigos. Eles investiram os capitais de R$ 3.000 e R$ 5.000. R$ 5.000. Esse aqui foi José. E esse aqui foi Jorge. Fizeram esse investimento. No dia do balanço anual, após 10 meses de sociedade, ao repartir o lucro, Jorge obteve R$ 600 a mais do que José. De quanto foi o lucro total do investimento? Para responder a esse tipo de pergunta, é preciso entender alguns conceitos que nós veremos nessa aula, como por exemplo razão e proporção. Vimos no exemplo anterior que, ao dividir os lucros no balanço geral, Jorge teve um lucro de R$ 600 a mais do que José. Por que isso aconteceu? Por que Jorge teve R$ 600 a mais do que José? Vamos ver isso aqui de forma simples. Vejamos. Nessa sociedade, cada sócio entrou com quantias diferentes. Lembre-se que José investiu R$ 3.000 e Jorge investiu R$ 5.000, certo? Vamos ver aqui como fazer isso. Se você colocar aqui José com o valor de R$ 3.000 e você colocar Jorge com o valor de R$ 5.000 e fizer o cálculo aqui da razão desses valores aqui, você vai ver que, eliminando todos os zeros, você ficará com a razão de 3/5, certo? 3/5. Lemos essa razão assim, 3/5. Então, o que podemos ver é o seguinte, é que se José investiu R$ 3.000 e Jorge investiu R$ 5.000 e Jorge obteve R$ 600 a mais do que José, então nós podemos até montar uma equação para resolver isso aqui. Como? Vamos dizer que o valor investido foi quanto? Foi R$ 8.000, certo?
R$ 8.000. Mas isso aqui nós não vamos fazer agora, isso aqui vai ficar para depois. Eu vou continuar aqui com o conceito, os conceitos básicos de razão e proporção, porque eu só coloquei isso como exemplo, não é para resolver agora. Então, a palavra razão vem de ratio, uma palavra latina que significa divisão. Ratio. Latina que significa divisão. Que na verdade o que você considera é o seguinte, é que os valores aí, eles podem ser escritos dessa forma aqui. A sobre B, sendo que A e B pertence aos inteiros e B é diferente de zero. Por que é diferente de zero? Porque não existe divisão por zero. Então, os valores aqui, A e B, são valores inteiros. E B é diferente de zero. Então, o que acontece? Acontece que essa razão ela pode ser escrita assim, pode ser escrita de três formas. Pode ser escrita, aliás, de duas formas. A sobre B ou A por B. Ou então assim mesmo, A por B. Três formas, como eu falei no início. Então, nós temos o que? Que o A ele é quem? O A ele é o antecedente. E o B é o consequente. Certo? B é o consequente. Agora a pergunta que fica é: onde é que eu aplico isso? E a resposta que vem após a pergunta é que isso é aplicado em quase tudo, inclusive na velocidade média. Quando você pega um carro para você viajar, por exemplo, você faz um percurso de 800 quilômetros em 10 horas. Qual foi a minha velocidade média durante esse percurso? Então, a velocidade média ela vai ser igual a quem? Ao espaço dividido pelo tempo. Então, no caso aqui, a minha velocidade média é 80 km por hora. Isso aqui é o que? Isso aqui é física. Mas, partiu da onde? Partiu da matemática, que é razão. Um assunto que é bem simples, mas tem aplicação valiosa. Outra coisa também, quando você tem um mapa, geralmente você vê essa nomenclatura aqui: 1 para 10.000 ou 1 para 100.000. Isso aqui significa o quê? Que 1 centímetro no mapa equivale a 100.000 centímetros no tamanho real. Então, isso aqui também é razão e também é aplicação do que nós estamos vendo aqui. E tem muitas outras coisas também que são feitas também. Tipo, quando vai se fazer uma receita, você vê um meio, isso aqui é 1 e a metade, 1,5 copo, ou 1/4 de porção. São exemplos de razão, certo? Então, é um conceito simples. Então, se você vê, por exemplo, 1 para 7, esse aqui é o antecedente e esse aqui é o consequente. 1 para 7, antecedente e consequente. Quando o antecedente e o consequente de uma mesma proporção são múltiplos de um mesmo número, podemos dividi-los por esse número e encontrar uma razão
mais simples, igual a razão dada. Por exemplo, nós temos, por exemplo, 12 dividido por 48. Nesse caso aqui, nós temos um número que ele é um número que ele é redutível. Então nós podemos fazer o seguinte, podemos encontrar um número mais simples, tornar isso aqui uma fração irredutível, dividindo ambos os valores por 4, certo? Mas como é que eu sei que você divide por 4? Aí você vai ter que calcular o MDC, ou seja, a máxima divisão comum desses dois valores. O algoritmo de Euclides ensina que você pode calcular isso usando esse método aqui. Alguns professores de matemática chamam de método chiqueirinho, mas eu ensino de forma diferente. Eu ensino ele como se estivesse calculando o MMC. Você pega o 48, pega o 12 e você coloca tudo assim. 48, 12 e faz isso. Você vai fazer o seguinte: observar que quando eu calculo o MDC, os dois valores têm que ser divididos pela mesma coisa. Então, no caso, todos os valores são divididos por 2. O 48 é por 2, dá 24. O 12 é por 2, dá 6. Ainda dá para dividir os 2 por 2. Aqui vai dar 12 e aqui vai dar 3. Não dá para dar por 2 mais, vai dar por 3. Isso aqui vai dar o quê? Isso aqui dá 1, isso aqui dá 4, certo? Então, quando eu faço isso, automaticamente eu tenho o valor que eu vou dividir e tenho o resultado da minha fração já aqui montado já. No caso aqui eu posso dividir ambos os valores por 12, porque o produto de 2 vezes 2 vezes 3 é 12. E o resultado que eu vou encontrar vai ser 1/4, certo? Então eu tornei essa fração aqui uma fração irredutível, certo? O que torna mais simples o cálculo também. Para nós terminar a nossa videoaula, vamos fazer mais um exemplo, porque na próxima aula que eu continuarei essa aula com o assunto de proporção. Por enquanto só o conceito básico de razão, certo? Então, mais um exemplo. Vamos colocar aqui 36 sobre 50. Vamos usar o mesmo método que nós usamos agora há pouco. 36 e os 50 por 2 dá, para fazer dá. Aqui dá 18 e aqui por 2 dá 25. Observe que não tem como dividir mais. Essa fração se tornou uma fração irredutível. Então o resultado aqui vai ser quanto? 18 em cima aí, 25 embaixo. Antecedente e consequente. Certo? Mais uma vez eu agradeço a vocês. Qualquer dúvida, mande mensagem e obrigado.